Bom, pessoal, oi, sou eu de novo. O tema do dia hoje vai ser o par de bispos. Ah, eu queria falar sobre essa vantagem, né, do par de bispos, ver exemplos de partidas em que o, o fator de desequilíbrio da posição era o par de bispos e, bom, como explorar, né, o par de bispos. Bom, ah, fato 1, o par de bispos é uma vantagem para o final. Tá. Então, o que que vai acontecer na maioria dos jogos que a gente vai ver vai ser o lado com par de bispos, trocando todas as peças que não sejam os dois bispos. Ah, que é de acordo com a teoria da simplificação de Capablanca, que diz que à medida que se a gente tem uma vantagem do tipo essa do par de bispos, se a gente trocar dama, à medida que a gente vai trocando dama e torre, ah, essa, esse desnível estratégico ele fica cada vez mais claro. Bom, então a primeira partida é uma partida bem antiga, uma partida do Steinitz. Bom, o Steinitz foi o primeiro enxadrista a perceber, a se dar conta da vantagem do par de bispos. Bom, uma partida jogada em 1883 entre English de brancas e Steinitz de pretas. Bom, então a partida começou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo D5. Bom, vai dar pra ver que, apesar da partida ser antiga, 1883, os lances são bastante coerentes com o que a gente vê hoje. Bom, G6 não é muito jogado, mas tá procurando desenvolver o bispo. D4, ele toma D4, cavalo toma D4, bispo G7. Bispo E3, desenvolvendo as peças. Cavalo F6, cavalo C3, roque. E agora cavalo E7. Bom, Steinitz dá uma abordagem bastante moderna para a posição. Ele quer jogar D5 e depois de D5 ele vai ter uma grande posição, né? Vai desextingir o jogo dele. Bom, então dama D2, ameaçando o bispo H6, né? E D5, aí peão toma peão, cavalo toma peão. Cavalo toma cavalo e dama toma cavalo. Bom, a dama ameaça o bispo. A gente também tá ameaçando torre D8. E bom, não. Bom. Uma pergunta aqui, tipo. Bom, aqui as brancas jogaram bispo E2. E bispo E2 cede o par de bispos para as negras, né? Talvez bispo H6. Não, bispo H6 não dá, claro, né? O bispo H6 é lance ruim. Por causa de cavalo E4. E caiu o cavalo. Então não dá para jogar bispo H6. E as brancas decidiram jogar. Opa! Decidiram jogar bispo E2. Cedendo par de bispos, né? Depois de cavalo G4. Bom, o cavalo de G4 ele ameaça o bispo de E3, né? E o bispo de E3 ele tá carregado, protegendo o cavalo de D4. Então, esse bispo não pode fugir do ataque do cavalo. Então as brancas têm que escolher qual dos bispos elas vão perder, se é o bispo de E2 ou o bispo de E3. Bom, aqui então as brancas têm que ceder o par de bispos. O bispo toma G4 e o bispo toma G4. Bom, aqui as brancas jogaram cavalo na B3. Por causa da ameaça de C5, né? Deixa eu apagar. Era para apagar.
C5 e... Bom, o cavalo não tem muito para onde ir, só tem a coluna B, se não me engano, e o bispo tá batendo. O bispo tá batendo em B2 também. Então, bom, jogaram o cavalo na B3. E, bom, o que Steinitz fez? Bom, Steinitz pensou, eu tenho um par de bispos. Então, eu vou levar essa partida para o final. Onde o desnível, né, do par de bispos, o desnível estratégico do par de bispos sobre bispo de cavalo vai ficar mais evidente. Então, dama toma dama, cavalo toma dama, torre D8 e C3. Bom, o C3 ele diminui a ação do bispo, né? O bispo agora tá batendo no muro, só que a casa D3 tá bem débil, né? Junto com toda a diagonal A6F1, né? A diagonal branca é muito débil. Bom, então, torre E8, simplesmente desenvolvendo, e cavalo na B3. Bom, o cavalo está ameaçando ganhar vida, né? Indo para C5 ou para D4. E a primeira coisa que a gente faz com o tempo de bispos, ou uma das coisas que a gente faz com o tempo de bispos, é impedir que o cavalo do inimigo entre em ação. Como a gente faz isso? A gente jogou B6. B6 impede que o cavalo vá para C5. E o B6 ainda limita a ação do bispo branco. Isso é muito importante. A gente vai tentar fazer com que o bispo de E3 fique o pior possível, botando os nossos peões nas casas de mesma cor desse bispo. Bom, então as brancas jogar na H3, aí bispo E6, torre D1 e C5. Agora o cavalo branco está sem casa para ir. Vamos seguir o bispo G5. E bom, e agora? O que a gente faz? Bom, Steinitz jogou F6. Ah, o Steinitz é maluco? Como assim? F6 e o bispo fica mal, né? Batendo no peão. O peão tá bloqueando o próprio bispo. Mas não tem problema. O importante é que o bispo das brancas, esse bispo aqui, não tenha diagonal para jogar. Diagonal nenhum. Então, depois de F6, bispo F4 para a única diagonal, né? Só que não tem nenhuma casa importante nessa diagonal. RF7. Depois F3. F3, bom, F3 está ameaçando dar vida pro cavalo, né? As brancas querem manobrar o cavalo via D2 para E4 para D6. Então as pretas vão evitar esse plano. Pretos aqui jogar G5. De novo, botando o peão na casa de mesma cor do bispo das brancas. Torre toma, bispo E3. E agora H6, exclamou. O H6 é para jogar o F5. E o F5 não vai deixar o cavalo ter vida. Então depois de torre 1, F5. Nota agora... qual casa o cavalo pode ir? Bom, a gente sabe que o cavalo é forte quando ele tem um ponto de apoio no centro. E nesse caso, o cavalo das brancas não tem nenhum ponto de apoio no centro. A gente vê que um ponto de apoio seria D4. Mas D4 está controlado pelo peão de C5. Então não dá para ser D4. Outro ponto de apoio seria E4. Mas E4 está controlado pelo peão de F5. Então o cavalo de B3 não tem nenhum ponto de apoio central. E por isso ele é débil. Então, bom, o que as pretas vão fazer? As pretas vão jogar um final. Elas vão trocar esse bispo aqui, o bispo de G7, pelo bispo de G3. E vão entrar num final de bispo muito bom contra um cavalo muito ruim. Então vai ser um final de bispo contra cavalo. E as casas brancas, nota aqui, C4 é débil, D3 é débil. Essa diagonal aqui
As brancas não têm um bispo branco para controlar essa diagonal. Então, o bispo das brancas, o bispo branco das brancas, o bispo branco das negras é muito mais forte que o cavalo branco. Bom, então F4, bispo F6, para retomar de peão. Depois G3. Nota que o bispo das brancas está muito ruim. Se esse bispo fosse um bispo de casas brancas, se o bispo tivesse, por exemplo, em E2, a posição das brancas seria muito mais julgável do que essa daqui. Bom, então, jogou G3. A5. A5 e ameaçando A4 e A3, quebrando a estrutura das brancas, né? Aí cavalo C1, A4. Isso ameaça A3, que seria desastroso, né? Porque C3 ficaria muito fraco. Nota. E se o peão sai, esse peão aqui fica débil, né? Relação do bispo. Então as brancas são forçadas a jogar o A3. E aí, bom, bispo C4. Diagonal muito, muito, muito débil. E nota que o cavalo, essa é a posição ideal do bispo para controlar o cavalo, porque o cavalo não pode vir para cá, o cavalo não pode vir para cá. E em E2 ele pode vir, mas também está controlado pelo bispo. Então o bispo controla todas as casas que o cavalo pode ir. Por se situar, né? Opa. Ixi. O bispo controla todas as casas que o cavalo pode ir por se situar a uma distância de 2 casas, né, do cavalo. Bom, então seguiu o F2. Peão toma peão, bispo G5. Brancas vão as negras vão querer jogar um final de bispo bom contra cavalo horrível. Bispo toma, peão toma. E agora o rei vai entrar em jogo. Não por essa diagonal, mas por F6. E depois de H4 é perdedor. Peão toma, cheque em E8. Rei F2, torre, rei toma. Esse final é favorável para as negras, porque o cavalo das brancas é muito ruim. Depois rei E5, cavalo E2. Agora tá perdido, por causa de bispo toma E2, rei toma, rei F4, C4, rei G4, rei E3. E aqui as negras não podem tomar o peão de H4, porque leva rei F4 e as brancas perderiam o jogo, né? As brancas ganhariam o jogo, porque as negras têm que jogar F4 cheque. Se rei toma H4, rei F4. Então, F4 cheque que é forçado, mas ganha, né? Depois de rei E4, F3. O peão das negras vai promover muito mais rapidamente que o peão das brancas. Aí rei E3 e rei G3. E aqui as brancas abandonaram. Só deixa eu dar mais um exemplo da vantagem do par de bispos. Essa partida que a gente vai ver agora foi jogada entre o Roberto Grau de brancas e o Maroxi de negras. Bom, vamos ver como foi. Cavalo F3, cavalo F6, D4, D5, C4, P6, cavalo C3, C5. Bom, na semi-tarraxe, não vou comentar muito a abertura, até porque eu não conheço essa abertura direito. Bom, então você toma D5, cavalo toma D5, E3, cavalo na C6 e bispo B5. Bom, essa partida aqui ela tá no xadrez básico. O xadrez básico é a referência que eu estou usando, tá? A partida do Steinitz também tá no xadrez básico. O xadrez básico cita um comentário do Roberto Grau sobre essa partida, em que ele diz o seguinte: primeiro indício de que o jogador argentino, nessa época, 1927, desconhecia a importância da superioridade do par de bispos.
E o detalhe é valioso, se recorda que já era campeão nacional e que jogava talvez melhor do que agora. O agora era 1942. Por seu maior entusiasmo, sua maior juventude e menor número de erros sérios em que incorria. Porém, é evidente, a jogada bispo B5 prova que estrategicamente seu jogo oferecia falhas graves, pois não é possível aceitar como boa essa jogada, que lhe cria tecnicamente a obrigação de trocar o bispo, que agora se cita em B5, precisamente seu melhor bispo, o que origina a debilidade definitiva das casas brancas. Poder-se-á realizar isso em troca de alguns tempos importantes, mas esses podem recobrar-se. Tal tipo de vantagem costuma diluir-se quando não se transforma rapidamente em vitória. Em troca, a falta de um dos bispos, desde que o rival mantenha ambos, é geralmente um mal orgânico da posição, que só se consegue atenuar uma vez que se torne possível eliminar um dos bispos. Se tal não sucede, basta esse detalhe para se ter a vitória, porque a vantagem se acentua à medida que se avizinha o final de partida. Bom, então Roberto Gaui falou tudo. As negras simplesmente vão. As brancas vão perder o par de bispos e as negras vão jogar um final ganho. Bom, C toma D5, dama toma D5 e bispo D7. Agora as brancas são forçadas a tomar em C6, né? A ideia das brancas era ganhar tempo. Então, depois de bispo toma C6, bispo toma C6. Bom, então aqui as brancas perdendo o par de bispos. E, bom, seguir o cavalo toma D5, mais trocas. E dama toma D5, é o lance. Com o objetivo de trocar as damas. Bom, as brancas jogaram e as negras jogaram bispo C5. E depois de dama tomar D5 e bispo tomar D5, a gente já está no final. Bom, as brancas jogaram bispo D2. E agora F6. Bom, qual é o objetivo do F6? Simplesmente controlar E5. E, bom, evitar o salto do cavalo para D4. E também situar os peões na casa de mesma cor do bispo das brancas. Bom, depois de bispo C3, rei F7. Tá, também outro ponto do F6 é trazer o rei pro jogo. E a torre, né, de H8. E bom, depois de torre D1, torre D8. Cavalo E1, E5. Já era esperado, né? Bom, nota também a debilidade das casas brancas, né? Das brancas. D3 está muito fraco. E, bom, toda a diagonal, né? Toda a diagonal tá fraca. A torre da dama tá presa na defesa do peão. Então, as brancas ou vão ter que jogar o A3 e ceder a casa B3, ou vão jogar B3 e desproteger o bispo, né? Então, já tá muito difícil de jogar essa posição para as brancas. Bom, torre D2, bispo B6, simplesmente saindo da coluna C, né? Deixando a coluna C livre para uma das torres. E, bom, B3, tinha que jogar, né, para dar jogo para a torre da dama. E bispo E4. Bom, o B3, ele... Agora o bispo de E4 tá batendo no peão. Então em E4 ele tá melhor, né? E bom, também favorecendo a troca das torres, né? Então, torre C8, atacando o bispo. E bom, depois de torre toma torre, bispo toma torre. E agora, depois de torre na C1, protegendo o bispo. E evitando torre C2, né? Depois de torre C1, simplesmente, ó, Marocos joga bispo E7. Bispo E7. E ameaçando, a ameaça é tão simples, né? Bispo A3 seguido da tomada da torre e da tomada do bispo. Então as brancas têm que trocar mais peças.
Bispo B2, torre toma torre, bispo toma torre. Esse final aqui tá perdido para as brancas. Mas é muito bonita a maneira como o Marox ganha esse final. Que ele jogou simplesmente lance demolidor. Bispo D3. Isso impede, né, que o rei entre em jogo. Agora as brancas jogaram cavalo na D2, querendo jogar F3 para seguir com o rei F2. Mas os negros jogaram bispo C5. Então não dá. E bom, agora cavalo na C4, rei E6. Cavalo D2. Rei D5. H3. O rei vai para a coluna H, mais longe ainda. E agora A5. Exclama. Para conseguir espaço na ala da dama. Rei H2, B5. A3, B4. Depois de A4, nota que agora os dois peões estão em casas brancas. As negras simplesmente vão jogar F5. E depois de bispo B2, F4. Nessa posição, o Grau abandonou. A variante acho mais... Tá perdida essa posição. E ele realmente abandonou aqui. Uma variante, deixa eu dar, por exemplo, rei toma F4 e bispo toma F2. Por exemplo, podia seguir bispo toma E5 e daí bispo E3, atacando o cavalo, com a ideia de jogar bispo C2, e aí bispo C7, bispo toma peão, bispo toma 5, aí cheque intermediário em F4, seguido do bispo D6, e depois esse peão aqui. O peão de A4 cai, e as brancas são perdidas. Bom, então era isso. Eu acho que eu não quero me estender muito. Então, acho que esses exemplos ficaram de bom tamanho. Talvez eu faça um pouquinho mais sobre par de bispos. E tudo que eu falei aqui tá no xadrez básico. E, bom, eu acho esse livro muito bom. Então, obrigado. Até mais.